Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma bênção nós estarmos aqui nessa noite. Sabemos que tudo é preparado por Deus. O nosso levantar hoje de manhã, nossos afazeres, o alimento, que foi nos dado, tudo vem do Senhor. E Ele nos preparou esse momento aqui, para estarmos juntos aqui, falando da palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui um trecho, é do tema aqui que está sendo usado aqui na campanha, Eu gostaria de ler aqui juntamente com os irmãos, em Ezequiel 47:12. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra, e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus vai ser ministrada nesta noite. Eu anotei algumas coisas aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu anotei alguma coisa aqui também, falando a respeito dessa visão que Ezequiel teve. Essa visão que Ezequiel viu é um rio vivificador que sai do templo. À medida que esse rio avança, vai aumentando em profundidade e largura. E esse rio, que representa o Espírito Santo de Deus, vem fluindo, trazendo as bênçãos de Deus para a nossa vida. O propósito desse rio também é anunciar vida abundante da parte de Deus para toda a humanidade. E esse rio é semelhante ao que fluía no Jardim do Éden e ao rio da Nova Jerusalém. Eu entendo aqui, que esse rio, que o mover desse rio é a nossa vida com o Senhor, E quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais nos aprofundamos nesse rio. A gente adquire mais conhecimento, sabedoria, discernimento. E a gente é um crescimento, eu vejo assim. Eu lembro que o irmão que pregou, José Moreira, ele falou aqui que quando ele veio para a comunidade, eu lembro muito bem, os irmãos também lembram, há muitos anos atrás, ele achou que era só para tocar bateria. Ele achou que ele foi chamado dele, era só esse. E nós vemos que ele é um pregador da palavra de Deus, um ministro da palavra de Deus. Então isso é o mover dessas águas, Ela traz transformação, traz crescimento, para a nossa vida.
E eu vejo aqui, eu marquei alguns homens que tiveram esse crescimento. Nós vemos aqui, né? Eu lembro, né? Falando nisso, no crescimento, que quanto mais a gente caminha com o Senhor, a gente se aprofunda mais. E aprende mais e passa a agir de outra maneira, né? Isso acontece de uma maneira que a gente às vezes nem percebe, né? Uma certa feita eu estava trabalhando lá em São Roque, né? Eu alugava uma casa próximo lá da empresa, né? E eu ia de manhã, né? Voltava à noitinha para casa. E tinha um senhor ali que tinha uma chácara ali. E esse homem, ele plantava mandioca. E eu sempre via ele com o carrinho de mão, o carrinho que a gente usa em obra, assim, né? Ele vindo lá com o carrinho com as mandioca. Ele já tinha as freguesias dele, né? Era um senhor muito alegre. E eu sempre via ele. Aí um dia, né, eu vinha vindo de manhã para a fábrica. Aí eu vi ele vindo assim, em direção a mim, né? E chegou perto, lá tinha uma ponte de concreto assim, com 2 pistas, tudo, né? Aí ele vinha vindo ali com o carrinho dele. E usava óculos também. Aí quando chegou quase perto de mim, ele atravessou a rua. Ele foi atravessar e caiu. Ele tomou um tombo. Acho que foi a guia, ele foi tentar levantar o pé ali, ele caiu. E ele foi um tombo feio. E ele bateu o rosto assim, eu lembro, na guia assim. Nossa, e os idosos, a gente já é mais sensível, né? Aí o sangue brotou ali na hora, ali. Eu vi aquela cena, falei, oh meu Deus, e eu indo para a fábrica, né? Aí eu fui lá, socorri ele, né? Sentei ele na guia lá, conversei com ele um pouco. E eu tinha que ir lá para a empresa, que estava quase na hora. Aí eu deixei ele sentado ali, né, e fui até a fábrica. E olhando para trás para ver se eu vi, ele estava sentadinho lá. Aí cheguei na portaria, né? Eu não consegui ficar lá, né? Falei, não, eu tenho que ir lá ajudar esse homem, vou ter que fazer mais alguma coisa para ele lá. E isso eu lembrei da passagem do samaritano, do bom samaritano, né? Que havia ali um homem, né? Foi roubado, né? Apanhou, né? Dos ladrões. E passando ali sacerdote, levita, ali ninguém, né, fez nada por ele. Mas um samaritano tomou essa vida, levou, né, aos cuidados de médico e pagou até hospedaria para ele, né? E isso é um exemplo muito grande para nós, né? E eu lembrei dessa passagem, irmão, falei, não é possível, Aí eu não sabia o que fazer, eu falei pro rapaz da portaria, né, que era conhecido meu, né? Falei, meu amigo, você não pode me ajudar? Ele falou, o que foi, Tião? O que você precisa? Eu falei, tem um amigo meu ali, rapaz, sofreu um acidente ali, lá perto da ponte ali, e ele está perdendo muito sangue. Será que você poderia, né, chamar o resgate para mim? Aí ele falou para mim, ele falou, puxa, eu não posso fazer isso, rapaz, eu não posso. Porque eu estou aqui na empresa, se eu chamo o resgate, eles vão vir aqui na empresa. Aí o pessoal vai ficar apavorado com o resgate, né? Fábrica de vidro ainda, o resgate chegando, né? Aí eu entendi ele, né? Aí eu voltei lá e conseguimos lá um telefone lá da filha, né? E graças a Deus deu tudo certo.
Tinha até um bar na esquina, assim, com as árvores, assim, o pessoal sentado ali. Mas ninguém se importou com aquilo, né? E eu não tive como, né, continuar ali no meu trabalho, né, sem atender esse homem. Agora eu falo isso não é para me engrandecer, não é que eu sou melhor, que eu sou bom, não. É a transformação que o Senhor fez, né? Foi uma mudança que o Senhor fez. De maneira nenhuma eu poderia virar as costas para aquela situação. E é isso que o Senhor tem feito, né? Na nossa vida, na vida de cada um. O Senhor nos chama, nos transforma e Ele quer usar ainda, quer usar cada um de nós. Eu vejo aqui o chamado, né? Teve vários homens, né? Mencionados, né, na Bíblia, foram chamados por Deus, né? E alguns até deram desculpa, né? Mas Senhor, porque às vezes a gente não conhece a gente mesmo, o que a gente é capaz, né? Mas o Senhor, Ele vê, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele vê lá na frente, né? A gente vê aqui agora, né? Eu lembro de Moisés, né? Moisés, ele foi chamado também. O Senhor falou para Moisés, né? Vai, pois, agora, envio a Faraó para tirar do Egito o povo israelita. O Senhor, ele estava ouvindo o clamor daquele povo ali, né? Na escravidão no Egito. Chegou aos ouvidos do Senhor. Então ele enviou Moisés ali. Só que quando ele falou para Moisés, né, e tirar o povo do Egito, falar com o Faraó, Moisés, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir lá falar com o Faraó? E muitas vezes a gente é assim também, né? A gente às vezes tem algo para fazer, né, na obra de Deus, e às vezes a gente, mas eu tenho que mandar o outro ali, o pastor, o presbítero, né, mandar o outro, eu não. Mas isso é para nós também, isso é para cada um de nós, porque é o Senhor quem nos capacita, né, não é de nós, né? Eu lembro que um dia eu estava na minha casa ali, muitos anos atrás, com os problemas terríveis. Estava lá em casa, aí veio um irmão lá falar comigo. Veio um irmão em casa, aí eu atendi ele, né? Aí chamei, convidei ele para entrar para dentro do portão lá. Ele falou, não, irmão, eu queria conversar com você um pouco, aqui fora mesmo. E esse irmão estava passando por uma situação difícil também. Falei, meu Deus, o irmão quer, né, desabafar comigo, eu já estou numa situação também, mas o Senhor conhece a nossa estrutura, né? E começamos a conversar ali, eu e aquele irmão, conversamos ali um bom tempo. E o Senhor, Ele agiu, né? Esse irmão, ele saiu alegre, sorrindo quando ele foi embora. E eu pude ver aquilo, eu falei, meu Deus, né? Eu não imaginava isso, né? Porque eu achava que não estava preparado, né, para falar algo de Deus para ele e para ouvi-lo também, né? Mas a gente tem que entender que é o Senhor na nossa vida. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nada mais do que isso. Nós somos um instrumento. E outro que foi chamado também aqui, Abraão também teve um chamado, né? Que bênção. Jeremias também teve um chamado.
E Jeremias, quando teve um chamado, falou para o Senhor: Senhor, eu sou apenas uma criança, Senhor. Sou muito novo ainda. Mas o Senhor, quando Ele chama, é Ele quem dá a estrutura para nós. É Ele que toma a frente, é Ele que coloca as palavras na nossa boca. É Ele que nos instrui, que nós possamos apenas aceitar e tomar a frente e ir avante. Porque a obra é o Senhor quem faz, A obra é Ele que faz, não somos nós. E outro também que eu vi aqui foi Pedro, Pedro também foi um homem chamado também por Jesus aqui, chamado para a obra de Deus. E aqui eu marquei aqui que Pedro, uma certa vez, ele estava no caminho de Getsêmani. Jesus havia dito que Pedro o negaria, mas Pedro, com todas as palavras, disse: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. No entanto, fez exatamente aquilo que declarou que nunca faria. Então nós vemos aqui, mas também subestimar a grandeza da misericórdia, a transformadora graça de Deus. Mas no tempo certo, Pedro ele foi restaurado e se tornou um grande homem de Deus. Ele teve uma segunda chance, e se tornou um grande homem de Deus. Até nós estávamos ministrando esses dias lá, aquele mendigo que ficava na porta do templo ali, mendigando ali, e Pedro e João não, ia passando ali, Pedro, e ele pediu algo, uma esmola, mas Pedro falou para ele: olha, prata eu não tenho, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda. Você vê um homem que lá atrás, teve esse problema, teve essa dificuldade aqui, mas houve a transformação, e a transformação eu vejo que o crescimento é essa água purificadora, que quanto mais a gente busca o Senhor, nós se aprofundamos cada vez mais e mais e mais para fazer a obra de Deus. Porque, que nem eu falei, a obra é o Senhor quem faz. Eu separei aqui também, Paulo. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor. E Paulo também aqui, ele foi um grande perseguidor, da igreja. Perseguidor feroz mesmo da igreja. Mas ele teve um encontro com o Senhor também. E ele passou, a ter um conhecimento do Senhor Jesus, a qual ele perseguia. E a vida dele mudou completamente, porque houve uma transformação ali. Paulo, depois de algum tempo na caminhada com o Senhor, Paulo ele entendeu a razão da presença do Senhor Jesus, o que ele veio fazer. Ele passou a entender isso, porque ele era contra as coisas do Senhor e ao povo que seguia Jesus. Aí ele chega a falar aqui, ele faz um levantamento da sua vida, uma certa vez,
e vê as perdas e lucros que ele teve. E ele analisa tudo o que vem na sua mente. Ele fica pensando que poderia ser considerado como lucro. A sua descendência, a sua linhagem, educação, a sua cultura hebraica, o seu zelo religioso, a sua justiça legalista. Ele faz esse levantamento e, por outro lado, ele coloca apenas uma palavra: Jesus Cristo. Depois de pesar tudo cuidadosamente, ele conclui: todas as outras coisas são insignificantes, comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Que encontro maravilhoso, que mudança, né, maravilhosa, né, que transformação que teve na vida de Paulo. E ele diz mais aqui, ele diz: porque quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar Cristo Jesus. Aqui ele compara Cristo Jesus como um tesouro, né, que alguém pode ganhar. E é verdade, né? Jesus é o nosso tesouro mesmo, né? Que a gente um dia, né, conseguiu estar próximo desse tesouro e nunca mais se afastamos dele, né? Porque esse tesouro ele não tem preço. Esse tesouro é vida, né? É vida em abundância. Paulo, agora ele podia desfrutar, né, de um novo acesso a Deus. Olha que bênção, através de Jesus Cristo. O seu relacionamento com a igreja mudou completamente. Olha, as pessoas de perseguidor, ele passou a ter um cuidado com a igreja. Nós vemos a transformação, irmãos, dessa água, desse rio que corre, né, para nos dar crescimento e entendimento da palavra de Deus. E nos coloca, né, à disposição do Senhor. Quando o Senhor mandou Ananias, né, orar por ele, mandou ir até uma rua lá e orar por ele. Então Ananias, ele foi, visitou o Saulo, orou por ele, impôs as mãos sobre ele. E o mais interessante, chamou ele de irmão, né? Irmão Saulo. Essas palavras, né, devem ter soado como música aos ouvidos de Saulo. O grande inimigo da igreja, agora sendo recebido como irmão. Olha que bênção, irmão. Uma pessoa que era... As pessoas já viam ele, já procuravam se afastar com medo, né, da perseguição terrível. Agora esse mesmo homem é chamado de irmão. Esse mesmo homem, né, faz parte da igreja de Cristo, né? É uma bênção muito grande a gente ver o mover dessas águas. É só o Senhor para nos dar esse crescimento. Por isso nós temos que buscar a Ele, né, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Né, passamos por momentos difíceis às vezes, né? Quase toda a família tem passado por momentos difíceis. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda, né? Mas nós não podemos deixar de lado, né, a palavra de Deus.
e aquilo, né, que o Senhor Jesus nos instruiu a fazer. Nós temos que estar atento a isso, porque é só Ele. Hoje, irmão, não tem, é só o Senhor na nossa vida. Né? Eu digo isso com a maior certeza, né, que o Senhor é o Senhor na nossa vida. Sem o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Nada. Não temos segurança nenhuma. Não temos aonde nos apoiar. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir. Eu lembro de uma vez em São Paulo, eu morava lá, né, e eu trabalhava num lugar, só que eu queria um emprego público lá. Aí eu tinha ouvido falar, né, do Mário Covas, o saudoso lá, né, foi governador, prefeito de São Paulo. Aí me falaram, né, esse homem aí, ele consegue as coisas, né, pra gente. Ele tem um coração muito bom. Aí eu lembro que uma vez eu fui lá no gabinete, lá no Ibirapuera, parece, fiz lá uma documentação, tinha que marcar, né, tinha que agendar. Aí eu marquei tudo lá. Você queria falar com ele? Eu falei, eu gostaria de falar com ele. Então você vai aguardar. Falei, tá bom. Eu aguardei meses e meses, irmão, e nada. Aí chegou um comunicado lá em casa um dia, né, para mim comparecer lá no gabinete. Falei, benção, né? Agora eu vou lá, agora eu vou falar com o homem, né, da minha situação e ver essa vaga de emprego com ele. Aí fui lá, irmão. Cheguei lá, nossa, uma complicação para entrar ali. Vai daqui, vai dali, até que me colocaram numa sala lá e... Não, você aguarda que você vai ser chamado. Falei, opa, hoje eu vou falar com o Mário Covas, né, com o governador. Aí esperei, me chamaram. Seu Sebastião Moraes. Falei, sou eu mesmo. O senhor pode entrar lá. Falei, opa, agora, né? Quando eu entrei, eu olhei lá, não era ele, né? Eu olhei bem assim, eu falei, mas que coisa engraçada. Aí ele, pode se sentar. Aí eu sentei, ele falou, qual é o seu pedido mesmo? Eu falei, não, eu queria falar com o Mário Covas. Ele falou, não, eu sou o secretário dele, ele não vai estar aqui. Eu falei, meu Deus, tantos meses esperando. Aí foi um balde de água fria, porque eu queria falar com ele a minha situação, né? Então eu vejo, né, a gente às vezes fala com o Senhor, né? A qualquer hora Ele nos ouve. É de manhã, é à noite, é de madrugada. Ele está pronto a nos ouvir e nos dar uma direção, né, naquilo que nós precisamos, né? Nosso Deus não precisa marcar, irmão, agendar nada, esperar meses aí, não precisa nada disso. Ele está de braços abertos ali, né, nos esperando ali para ter um diálogo com Ele. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele, né? É tão bom falar com o Senhor, né? É tão bom. Uma certa vez eu estava trabalhando à noite também no condomínio em Taubaté, cheio de árvores, assim, um lugar muito bonito. Aí de madrugada eu comecei a falar com o Senhor, irmão, meu Deus do céu, parece que eu ia subir ali, mas foi uma benção, foi uma presença tão gostosa, irmão, mas tão gostosa que não tem nem como expressar ali a comunhão tão boa, né? E é esse Deus que nós servimos, que Ele está pronto a nos ouvir e a nos orientar também, né? E Ele tem o melhor, Ele já nos deu, irmão. Nós vamos um dia estar com Ele ali ao lado dele,
tomando posse das moradas celestiais, né? Isso é garantido, irmãos, né? E além disso ainda, Ele tem cuidado de nós ainda. Ele cuida, irmãos, não desista, né? Você que tem algo, esperando algo do Senhor, você que precisa de algo do Senhor, né? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? E com certeza o que você precisa, Ele vai dar. Eu agradeço a oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém.